Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É difícil, né, perguntar se vocês estão bem, se as coisas estão bem, depois da notícia que a gente recebeu, né? O meu último vídeo, né, na Rede com Todaro aqui seria o vídeo das decepções e dos destaques de 2022, mas infelizmente a gente acabou recebendo uma notícia que a gente esperava, mas que a gente não estava preparado para recebê-la, né? Que foi o falecimento do nosso rei, do ser humano máximo do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. O Pelé acabou falecendo nessa quinta-feira, né, dia 29, aos 82 anos, na capital paulista, em São Paulo, em decorrência de um tratamento já a longo prazo, né, de alguns meses, da luta contra o câncer no cólon, né, mas infelizmente por complicações da Covid-19 e pela falência múltipla dos órgãos, o rei do futebol acabou falecendo nessa quinta-feira, às 3h27, horário de Brasília. Com muita tristeza que a gente fala disso, mas esse vídeo eu quero trazer para vocês e que esse vídeo fique para a posteridade também, da gente comentar a importância do Pelé. Eu acho que vários outros canais já estão fazendo isso, já estão abordando esse tema, e eu também não quero deixar de fora. O Pelé, além só de marcar mais de 1000 gols, de ter vencido 3 Copas do Mundo, de ter parado uma guerra na África, enfim, de todas as outras informações que vocês já estão sabendo nesses últimos dias do rei, ele foi importante para mim, foi importante para você, porque eu sei que se você acompanha na Rede com Todaro, se você segue a nossa página no Instagram, você deve gostar um pouco de futebol, ou deve se interessar minimamente pelo futebol. E o Pelé, querendo ou não, ele te influenciou nessa maneira, porque dificilmente, ou quase impossível, que o brasileiro, que o povo brasileiro teria esse gosto por futebol, essa paixão pelo futebol, se não fosse pelo rei. Se não fosse pelos 3 títulos em 58, 62 e 70, 58, 62 e 70, né? Se não fosse por essa geração incrível, se não fosse pelos bailes que ele dava em campo com a camisa do Santos, depois com a camisa do Cosme, depois com alguns jogos festivos, né, até os seus 50 anos. Então, dificilmente nós seríamos o país do futebol. Não os criadores do futebol, porque isso é briga da China com a Inglaterra, com os outros países já históricos, mas o país do futebol, o berço do futebol bonito, do futebol moleque, do futebol que encanta, que encantou e que vai encantar as próximas gerações, sem sombra de dúvidas. Mas o rei desse futebol, a pessoa que trouxe esse futebol, que estava muito à frente do seu tempo. O Pelé parou em 77 e desde então nunca saiu do boca a boca das pessoas. O nome Pelé se tornou um passaporte, se tornou um sinônimo do brasileiro e da perfeição. Se a gente for parar para pensar, muitos Pelés surgiram, o Pelé do basquete com Jordan, o Pelé da natação com Michael Phelps, o Pelé do automobilismo com Ayrton Senna, que também já nos deixou, e o Pelé do atletismo com o Bolt, o Pelé do futebol feminino, que é a nossa rainha Marta. Então, existem vários Pelés na história, mas só um é Edson Arantes do Nascimento. E hoje essa semana, essa quinta-feira, esse final de ano, ele nos deixou. É muita dor poder falar com vocês. Durante meu texto, não sei se ficou muito claro, mas faltou palavras para descrever o que o Pelé foi, o que o Pelé buscou nos trouxe durante esses anos jogando bola e depois também, com a correção histórica que a FIFA fez, entregando para ele a bola de diamante, nomeando ele como vencedor de 7 bolas de ouro durante os anos que ele disputava, que não tinha esse prêmio para brasileiros, era só para jogadores que disputavam, que jogavam na Europa. Então o Pelé acabou não vencendo esse prêmio, mas com a correção histórica feita, ele venceu sim 7 bolas de ouro. Até hoje é o jogador que mais venceu essas bolas de ouro, provavelmente vai ser alcançado pelo Messi depois do final dessa temporada. Mas eu queria trazer para vocês vivências, Quando o Pelé, infelizmente, quando a morte do Pelé acabou sendo confirmada ontem, eu estava com meu avô assistindo televisão, que coincidência, e meu avô nunca foi de acompanhar muito futebol, E a gente conversando, conversa vai, conversa vem, perguntei para ele, falei, vô, o senhor lembra do Pelé? O senhor lembra de pessoas falando sobre o Pelé da sua época? E ele comentou, olha, eu não lembro de ver o Pelé jogar, não me interessava tanto pelo futebol na época, mas eu lembro do brilho nos olhos das pessoas falando do Pelé. E foi incrível como
esse brilho nos olhos de falar do Pelé, ou de ver o Pelé falando sobre ele mesmo, é o que me deixou mais encantado nas entrevistas e nos especiais, nas homenagens que foram feitas pós-mortem, né? E depois, antes da morte dele também, com outros documentários, outros produtos feitos sobre o rei. Então eu acho que uma pessoa que encanta não só a sua geração lá de 1960, em 50, em 70, mas de uma pessoa que encanta também as próximas gerações. Que eu não vi Pelé, você provavelmente se tiver a minha idade ou for um pouco mais velho, tiver 30 anos, 40 anos, provavelmente você também não viu Pelé jogar. E não tem tantos documentos pra gente ver, não tem tantos vídeos no YouTube pra gente ver o encanto que o Pelé tem. Não tem um vídeo do gol da Rua Javari, né, que dá 4 chapéus, né, em sequência, faz um golaço, o gol antológico dele na Rua Javari, né. Mas existe o boca a boca, existe as pessoas falando, e eu acho que um rei só se torna rei pelo seu povo. E o Pelé, durante esses 80 anos, soube conquistar seu povo como ninguém. Então, que esses próximos 80 anos, que esses próximos anos que vão vir, né, o Pelé continue e vai continuar sendo o rei do máximo do futebol. Dificilmente algum jogador vai igualar as marcas do Pelé. Ele, inclusive, que fez essas marcas há muito tempo atrás, dificilmente alguém vai chegar perto do que foi o Pelé. Perto. Não falo nem chegar ao mesmo ponto que o Pelé foi no futebol. É no futebol. Hoje, a gente inicia uma vida, assim, inicia gerações que não vão poder falar assim, eu sei quem é Pelé, mas eu ouvi quem é Pelé. E cabe a nós, essa geração, a próxima, essa geração que está surgindo, as gerações que passaram, manter sempre o nome do Pelé na boca do povo, manter sempre o rei do futebol na boca das pessoas. Porque é isso que ele merece, é isso que a gente pode fazer em retribuição pelo que ele fez na minha vida e na vida de vocês que são amantes do futebol. É uma retribuição que a gente faz ao rei máximo, a Edson Arantes do Nascimento. Nasceu em Três Corações, iniciou sua trajetória em Bauru, mas assumiu seu reinado em Santos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vida longa ao rei.